Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Após alguns dias em viagem, retorno hoje aos nossos vídeos semanais. E inicio fazendo uma pergunta aos amigos. Vocês também têm a sensação de que de alguns anos para cá, mais precisamente desde a pandemia, as tentativas de controle social por parte das nações aumentaram? Que hoje nós temos uma menor ou nenhuma liberdade para questionar medidas, discordar, nos manifestar, emitir a nossa opinião? Vocês se sentem vigiados quando fazem alguma manifestação de opinião em suas redes sociais? Bem, para mim isso não é apenas uma impressão, isso é um fato. Em todas as partes do mundo hoje vemos narrativas de cidadãos que sofrem alguma restrição sobre suas opiniões, crenças e atitudes. Questionar algo se tornou perigoso em algumas sociedades, principalmente se o questionamento for contra medidas governamentais. O Estado passou de uma entidade a serviço da comunidade para ser um ser vivo e detentor da verdade. Questionar um sistema é um crime, um desrespeito a toda a sociedade. O Estado e sua ideologia e valores se tornou praticamente um Deus. Assim, os cristãos que não creem que o Estado é o provedor, o benfeitor que protege, acolhe, provê os recursos, a cura, a educação, muito pelo contrário, os cristãos sabem que esse papel só cabe a Deus, a Ele todo o louvor e a glória. Portanto, estes cristãos vão sofrer perseguição, junto com os demais cidadãos, mas especificamente estou falando dos cristãos. Hoje quero compartilhar com vocês duas reportagens que têm em comum a tentativa de controle social exatamente contra cristãos. São dois países completamente distintos e ambos já foram alvo de vídeos anteriores deste canal. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então a primeira reportagem que eu quero compartilhar com vocês saiu no site do Portas Abertas no dia 5 de maio, ou seja, foi essa semana, é uma matéria recente, e nos diz que a crise em Cuba se aprofunda e afeta diretamente comunidades cristãs. Escassez de alimento e aumento da repressão agravam a situação da igreja local. Obviamente que essa situação de escassez de alimento e aumento de repressão não afeta apenas os cristãos, afeta a todos. Quem não teve chance de ver, é só dar uma procurada no YouTube. Existem uma série de canais do YouTube em Cuba, de cubanos comuns, pessoas comuns que filmam o seu dia a dia, a dificuldade que elas têm para encontrar alimento, a falta de energia elétrica, como cozinhar, aonde conseguir esse alimento e a questão mais grave de que eles não têm condições financeiras de conseguir. As coisas, além de normalmente serem escassas, está passando por uma situação muito mais complicada agora, em função do governo que antes recebia petróleo praticamente de graça da Venezuela, né, para o seu dia a dia, e que agora, com essa questão lá na Venezuela, eles não estão mais recebendo e eles não têm como conseguir o petróleo que eles necessitam para máquinas, equipamentos e energia elétrica, uma vez que o parque elétrico deles basicamente está baseado em usinas termoelétricas que precisam de diesel para funcionar, né? Então é uma situação
difícil pela qual o povo de Cuba está passando atualmente, não apenas os cristãos, mas aqui, obviamente, o Portas Abertas está lidando e está tratando do que acontece com as comunidades cristãs, mas que é algo que se espalha para toda a população em geral. E a matéria diz então, e já começa com uma informação de que os nomes foram alterados por segurança, né, o nome das pessoas, para que elas estão sendo perseguidas lá. E diz que a crise humanitária em Cuba tem se intensificado e afetado de forma direta a população, especialmente comunidades cristãs. Falta de alimentos, apagões prolongados, escassez de medicamentos e vigilância constante das autoridades fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas. Daí tem propaganda de outros temas ali, e depois, mais abaixo, está, entre aspas lá, pedimos a Deus que tenha misericórdia da nossa nação. Pedimos forças para suportar, relata Edgar, pastor em Cuba. Obviamente Edgar é o nome, foi alterado, né? O pedido reflete o sentimento de muitos cristãos que enfrentam uma realidade cada vez mais difícil no país. À medida que a crise se aprofunda, cresce também o número de pessoas que recorrem às igrejas em busca de apoio básico para sobreviver. E a igreja também está passando pelas mesmas dificuldades. Obviamente eles não têm muito a oferecer. Tem alguma coisa, mas não tem muito, né? E continua a reportagem, escassez de alimentos afeta milhões. A falta de comida é uma das expressões mais visíveis da crise. Restrições econômicas, inflação elevada e problemas no fornecimento de energia reduziram drasticamente o acesso aos alimentos. Segundo relatos locais, a situação atual é considerada mais grave do que a vivida durante o chamado período especial dos anos 1990. O que foi esse período especial? Lembram que caiu o Muro de Berlim? Cai em 1989, a União Soviética se degrada, né, e deixa de existir a União Soviética. Muitos países que faziam parte da União Soviética passaram a ser independentes, né? Muitos deles hoje estão do lado do ocidental, né? Se tornaram próximos à ideologia, ao modelo econômico e social do Ocidente. Foi exatamente esse período especial, quando a União Soviética se desintegra, que a ajuda que a União Soviética mandava para Cuba cessou. Portanto, foi um momento, talvez um dos primeiros aí, não o primeiro, mas um dos primeiros mais sérios, em que o povo de Cuba passou a ter dificuldades maiores nesses quesitos de alimentação, de serviços básicos, porque eles recebiam ajuda da União Soviética. E veja que não era uma ajuda humanitária, porque os soviéticos tinham dozinha dos cubanos, não. Era interesse político e econômico, de força. Eles queriam ter ali uma cabeça de ponte próxima dos Estados Unidos para ameaçar os Estados Unidos. Tanto é que a gente viu o que aconteceu na época lá do Kennedy, a crise dos mísseis em Cuba, que o Khrushchev, que era o chefão lá presidente da União Soviética, mandou mísseis, queria colocar mísseis nucleares em Cuba, ali voltado para os Estados Unidos, né? É a mesma coisa você ter o teu inimigo mudando para morar na casa do lado tua, né? Uma pessoa que está te ameaçando, que é uma ameaça para você, se mudar para a casa do lado tua, ser teu vizinho, para te ameaçar mais de perto. É isso que a gente está falando, né? Então esse período especial foi isso, foi logo na queda, quando se desintegrou a União Soviética, que a Cuba não contava mais com os recursos soviéticos que eram enviados para ele. E continua, não temos o que comer, tudo está extremamente caro, os preços dobraram, afirma Edgar.
E aqui mais uma informação, como eu já disse em vídeo anterior, eu estive em Cuba, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, eu fui de férias, eu fui para alguns locais ali nesta região, eu não fui só para Cuba, mas eu passei alguns dias em Cuba porque eu queria ver de perto como é que era. Não meramente por curiosidade intelectual, de ver, porque eu queria saber, através dos meus olhos, aquilo que se dizia de Cuba, se era verdade ou se era mentira. E o que descobri, indo até lá, é que o que se conta aqui, principalmente aqui no Brasil, que tem uma ligação, né, ideológica com Cuba, sempre teve, né, era uma mentira. Aquilo era uma mentira. As pessoas não vivem felizes lá. A gente tem uma impressão romântica daqui, que é uma ilha, um lugar bonito, paradisíaco, realmente tem praias maravilhosas. O povo é um povo latino, aquele sangue quente, uma cultura quente de aproximação, de conversar, de receber bem. E a gente tem a impressão de que é uma maravilha viver lá, mas não é. A vida do cubano é uma vida difícil. Você tem que sair todo dia para ganhar uma miséria, né? Não ter o que comprar. A questão não é nem só ter dinheiro. A questão é não ter o que comprar. Essa que é a questão. Você passava na frente de armazéns. Eu passei na frente de armazéns que serviam ali ao povo. O cara tinha que ir com uma cadernetinha lá, um ticket da ração dele do mês, que ele podia comprar. Não interessa se você pode comprar 10 quilos de batata. É meio quilo que você vai levar hoje, ponto final. Não adianta. Ah, eu quero uma lata de conserva, não sei o que. Não, você já pegou esse mês, você não pode pegar de novo. Eu quero uma cartela com 30 ovos. Não, não é. É meia dúzia no máximo. Olha, chega, né? Então, essa é uma visão muito romântica. Porque quando se mostra na TV, o que fala, não, olha, a medicina é uma maravilha. Pode até ter médicos bons lá. Graças a Deus eu não precisei utilizar assistência médica, mas eu vi pessoas na rua que vinham pedir remédio, porque eles não encontravam remédio para se tratar. Ah, legal, fui diagnosticado com uma doença, tal, não sei o que, só tem que tomar esse remédio agora. Tá, e aonde eu consigo esse remédio? Como? Como é que eu consigo esse remédio? As farmácias não têm um estoque ilimitado, tem para um ou outro, não tem para vender, né? E quando tem, muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para isto, né? E eu duvido muito dessa questão de que tem uma medicina maravilhosa. A gente viu aqui no Brasil mais médicos, que vieram os médicos cubanos para cá. Não vimos nenhuma coisa fora do normal, do que a gente já não estava acostumado a ver no SUS por aí, de médicos da mesma qualidade, não sei se da mesma qualidade em termos de conhecimento, mas de atendimento era a mesma coisa de estar sendo atendido por um médico brasileiro. Não tinha nenhuma, né, não era nenhuma uma coisa fora da curva, né? Era algo normal. Então, essa é uma dificuldade muito grande que os cubanos passam, né? E continua que em algumas regiões, itens básicos como pão são distribuídos apenas para crianças. O sistema de racionamento não consegue atender a demanda e os produtos frequentemente chegam incompletos. Uma merenda de criança, então, por exemplo, se ela for à escola, vai ter o pão, mas não vai ter o leite, ou no outro dia vai ter o leite, mas não vai ter, ou não vai ter o pão, ou vai ter o pão, não vai ter manteiga, enfim, coisas desse tipo. E essa questão, a questão do racionamento, sempre existiu racionamento. Quando eu estive lá, eu vi isto, com esses olhos, eu ouvi de pessoas lá isto, né? E continua
De acordo com o Observatório Cubano de Direitos Humanos, 7 em cada 10 cubanos não conseguem fazer 3 refeições por dia. Diante desse cenário, as igrejas se tornaram alguns dos poucos espaços onde famílias encontram ajuda, mesmo com recursos muito limitados. Ou seja, mesmo as instituições que prestam assistência têm dificuldade para prestar essa assistência porque falta, né? Falta produtos. E veja só, Cuba está vivendo nesse sistema desde 1959, quando teve a Revolução. E nós estamos aqui há 70 anos, quase depois, e 7 em cada 10 cubanos, ou seja, 70%, não consegue fazer 3 refeições por dia. E o nosso presidente aqui fala, porque queremos que todo mundo faça 3 refeições por dia, no mínimo 3, café da manhã, almoço e jantar. Olha, o teu parceiro lá de Cuba demorou 70 anos e até hoje eles não estão conseguindo, tá? Então essa conversa tua aí é meio mentirosa, porque lá já tentaram e não conseguiram, né? Além dos alimentos, medicamentos e itens básicos também estão escassos e com preços elevados. Muitas famílias dependem de ajuda financeira de parentes que vivem no exterior, enquanto cerca de 90% dos lares vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Colapso do sistema elétrico e dificuldades no campo. A crise energética afeta praticamente todos os aspectos da vida no país. Desde 2025, os apagões diários duram entre 12 e 20 horas. Então você imagine uma pessoa que tenha lá uma geladeira que ela conseguiu com muito esforço comprar um pedaço de carne. A geladeira dela não vai funcionar entre 12 e 20 horas. Aquela comida que você comprou ou que você fez, comeu, sobrou e você vai guardar para comer à noite ou no dia seguinte, você não vai ter refrigeração. Você vai perder aquilo. É essa que é a situação. Não houve investimento em Cuba para manter ter manutenção ou ampliação do sistema elétrico. Então eles têm usinas termoelétricas. Termoelétrica tem lá uma das possibilidades faz uma geração de vapor que gira uma turbina, essa turbina gera energia elétrica. Só que para fazer esse vapor eu tenho que ferver alguma coisa, pôr fogo em alguma coisa para que ela gire, né? Para que ela gire. Então eles usam diesel, é uma possibilidade, né? Existem diversos sistemas, mas um deles é utilizar diesel para girar esta turbina e essa turbina gera a energia elétrica. Só que eles não têm diesel, porque eles recebiam antes da Venezuela e hoje a Venezuela não está mais entregando, em função de tudo que está acontecendo na Venezuela, que era outro país que estava indo para a mesma situação. O Brasil também está indo, se não for feita alguma coisa, nós vamos começar a ter problema algum dia, porque o nosso sistema não há ampliação, e eu não sei como é que está a manutenção desse sistema. Embora nosso não seja basicamente termoelétrica, é energia hidroelétrica, né? Mas se falta água é aquele negócio, tem racionamento de energia porque a geração de energia por causa da falta de água também temos problemas. Ou seja, eles estão com risco claro, e não é só risco, é uma verdade que está acontecendo de, ao conseguir comprar algum alimento, não conseguir guardar adequadamente porque não tem energia elétrica, não tem como guardar na geladeira. Ou você compra, faz e come tudo de uma vez só, ou você provavelmente vai perder aquilo porque você não tem como refrigerar. E continua, a energia fica desligada quase o dia inteiro. Quando volta é por poucas horas e não é suficiente. Cozinhamos com lenha, porque não tem gás também, né? Petróleo e gás.
Parece que voltamos no tempo, relata Ferney, pastor em uma região rural. E essa é uma outra situação também. Voltar a cozinhar com lenha. Até aí, não, a gente até, embora seja uma coisa ruim, mas a gente pensa, eu fico pensando assim, no mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós não tivéssemos energia elétrica, talvez muito de nós não sobrevivesse, porque a gente acho que não sabe mais fazer fogo, né? Se não tiver palito de fósforo ou álcool ou alguma coisa para pôr fogo no material, se tiver que fazer na base que nem índio fazia lá, de esfregar 2 pauzinhos, a gente não vai conseguir fazer. E pior, como você não vai ter alimento gelado no supermercado, se eu precisar voltar na época do meu avô, por exemplo, que pegava a galinha no quintal, ele matava a galinha e fazia tudo desde o começo, desde matar a galinha até preparar o alimento, muitos de nós, eu não sei como é que faz para matar uma galinha. É até fácil, mas não é o jeito correto, né? Matar, depenar, limpar, cortar, saber como faz isso. Nós não sabemos mais fazer isso hoje em dia. Nós estamos nas mãos do Estado. Imagine isso. O Estado é toda essa estrutura que foi criada neste mundo moderno em que vivemos. A gente não sabe mais matar uma galinha, muito menos um porco, ou muito menos um boi, né? Quando eu era criança, eu lembro de ter viajado, ter ido para o interior com o meu pai, com a minha mãe, de ir no local e ver, por exemplo, eles matarem um porco e destrinchar, limpar o porco. Eu não faria nunca aquilo, com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não sei fazer isto. Não imagino como seja uma coisa dessa. Então eles estão tendo que voltar, vão cozinhar com lenha. É uma alternativa, mas onde eu consigo algo para cozinhar, né? Será que nós sabemos plantar? Tem muitos de nós que vivem aqui na cidade que não tem a menor ideia de como é que planta. Não, é só abrir um buraco, colocar a semente lá. Não é não. Se você não souber cuidar daquilo, aquilo não vinga, não vai para frente. Você não consegue colher. E continua lá, a falta de eletricidade compromete também o acesso à água e a outros serviços básicos, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. A água chega apenas uma vez a cada 15 dias, acrescenta. O sistema de bombeamento de água das grandes cidades. A região que eu moro, por exemplo, é uma região alta. O que acontece? Não é só porque é alta, mas obviamente piora um pouco a situação. A Sabesp, quando chega ao final do dia, ela diminui a pressão dos canos, do encanamento. Então tem dia que tem noites, aqui por volta de 7 e pouco da noite, que a pressão da água diminui drasticamente. A gente não fica sem água, só que a pressão da água diminui drasticamente. Antigamente, muitas casas tinham poços dentro de casa. O acesso à água era relativamente seguro, porque você tinha a fonte ali próxima. Hoje em dia nós dependemos da Sabesp aqui em São Paulo, por exemplo. Se der algum problema elétrico, a Sabesp não consegue bombear a água, ou pior que isto, mora num prédio com 20 andares. Como é que você faz a água chegar lá na caixa d'água que fica lá no topo do prédio? Se não tiver energia elétrica, você vai ter que transportar a água por balde, mesmo que ela chegue na torneira lá embaixo, no térreo, você vai ter que subir aquilo com balde, porque você não tem bomba para bombear a água lá para cima. Falta d'água. Lá em Cuba não tem tantos prédios assim, as pessoas moram mais em casas, mas a água não chega, porque não consegue ser bombeada. E daí você vai pegar água onde? Infraestrutura antiga, falta de combustível e ausência de investimentos explicam a gravidade da situação, sem perspectivas claras de recuperação a curto prazo. Imagina só,
Se um dia Cuba, se Deus quiser, saia dessa situação que eles estão vivendo, esse regime seja retirado de lá e eles voltem à liberdade, quanto tempo vai demorar para resgatar todas essas coisas, a refazer tudo isso? E como não bastasse tudo isso, tem a repressão e a vigilância constante em Cuba. Paralelamente à crise humanitária em Cuba, a repressão estatal tem aumentado. Autoridades monitoram e punem pessoas que se manifestam, incluindo líderes cristãos e seus familiares. Somente em um mês recente, o Observatório Cubano de Direitos Humanos registrou mais de 200 atos repressivos, entre ameaças, assédio, detenções arbitrárias e vigilância. Não bastasse, portanto, todas as dificuldades que já existem, ainda você não pode reclamar. Você tem que achar uma maravilha aquilo, né? E agradecer o governo porque está vivo, né? É isso que eles querem. A salvação está no Estado. É o que eles dizem. Então diz lá que, aspas, eles monitoram o que eu digo. Sinto que estou sendo observado o tempo todo, mesmo quando falo apenas sobre Deus, relata o pastor Luiz. Ele fala, prega e, obviamente, deve tocar em assuntos que afetam a comunidade, e ele está sendo perseguido por isso. Jovens cristãos sob pressão. Jovens cristãos também têm sido alvo das autoridades. Após protestos recentes contra o regime, houve aumento das perseguições, inclusive contra menores de idade. Jonathan Muir foi detido após atender a uma convocação oficial. Seu pai, o pastor Elier Muir Ávila, foi liberto, mas Jonathan permanece preso acusado de sabotagem. Eu fiz um vídeo falando a respeito desse caso, acho que há um mês e pouco atrás. É só procurar aí que tem outro vídeo que fala de Cuba, eu falei desse caso aqui. Casos semelhantes envolvem criadores de conteúdo e jovens que se manifestam nas redes sociais. Em algumas situações, residências foram revistadas e equipamentos apreendidos, enquanto os detidos seguem sem julgamento definido e sob acusações graves. Aspas aqui, orem por mim e por minha mãe. A repressão é constante e sem comunicação. Ficamos ainda mais vulneráveis, pede uma jovem de 20 anos. E termina pedindo um apelo urgente por oração, dizendo que, diante desse cenário, líderes cristãos fazem um apelo por oração. Aspas, Cuba precisa de mudança, mas não esperamos isso do governo. Confiamos somente em Deus. Mesmo sem quase nada, continuamos confiando no Senhor, afirma Ferney. Pastores pedem que cristãos ao redor do mundo intercedam pela nação para que haja forças para perseverar e para que a situação melhore. Vamos nos lembrar dos nossos irmãos cubanos em nossas orações. Bem, a outra reportagem, ela é mais curta e está falando a respeito da polícia britânica prendendo um pregador. Ela foi publicada pelo site persecution.org, é uma matéria um pouco mais antiga do que essa de Cuba, é do dia 27 de abril, também não é muito antiga, foi a de semana passada, né? 27 de abril de 2026, polícia britânica prende o pregador. O que tem em comum essas duas matérias, né? Então, uma de Cuba lá, a situação de Cuba, e a Inglaterra, um país democrático, estável, que tem uma qualidade de vida muito superior, inclusive até ao Brasil. Imagina que em relação a Cuba, então, é o paraíso, né? Você pensar em Inglaterra. O que tem em comum é controle social.
Veja que independe, hoje em dia, até tempos atrás, imaginava assim, não, que esses países muito desenvolvidos, né, que chamado primeiro mundo, não tinha essas coisas de país terceiro mundista como Cuba, Venezuela, Nicarágua e até o Brasil também, dessa coisa do governo o tempo todo ali espizinhando, atrapalhando, né, muito mais do que ajudando. O governo não ajuda nada, ele só atrapalha, né? Deixa a sociedade caminhar, você precisa cuidar de coisa básica, mas o resto deixa a sociedade caminhar com as suas próprias pernas. Mas o que tem em comum isso? É controle. Os caras estão descobrindo, entre aspas, esse descobrindo, né? Mas achando que vale a pena ter um controle direto em cima do cidadão, porque daí não tem que ficar dando muita satisfação. É desse jeito porque nós queremos, ponto final, fica quieto, trabalha aí e paga o teu imposto, é só isso que nós queremos, é isso que significa isso aqui. E obviamente isso recai sobre toda a sociedade, mas especificamente sobre os cristãos, porque os cristãos estão trazendo uma boa nova. Olha, nós não somos mais escravos, né? Cristo nos libertou, é Ele que nos dá a garantia, tudo que nós precisamos, tudo que nós somos, nós devemos a Deus, e o Estado não quer isso. O Estado quer que Ele seja adorado. Vai chegar um momento em que esse Estado vai estar representado, personificado numa pessoa, e a gente já viu isso na Bíblia, que vai ser o anticristo, e vai querer adoração. Nós estamos vendo o mundo caminhar para isso, né? É o controle, o Estado é tudo, e um dia esse Estado vai se personalizar numa pessoa, que é o anticristo, que é aquilo que a Bíblia nos fala. Então nós estamos vendo isso desde lá em Cuba, que é um país do terceiro mundo, com muitos problemas, até um país do chamado primeiro mundo, um dos países mais desenvolvidos do mundo, acontecendo as mesmas coisas. Perseguição, prisão arbitrária. E olha a matéria o que diz. Em 19 de abril, a polícia britânica prendeu um pregador evangélico por evangelizar nas ruas. Steve Miley foi detido enquanto sua esposa Karine e seus 4 filhos assistiam impotentes. Imagens da cena mostraram Miley se dirigindo aos policiais enquanto eles se aproximavam, dizendo: "Vocês não podem me prender, sou o pregador do evangelho, não há nenhuma ofensa sendo cometida aqui, nenhuma mesmo." Enquanto era algemado, ele gritou para a multidão: "Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos." Miley é o pastor principal da igreja Oasis City. Ele atua em vários ministérios ao redor do mundo há mais de 35 anos e atua ao lado de sua esposa, sua co-pastora. Trabalhar no ministério o tornou perseverante em compartilhar o evangelho, independentemente das circunstâncias. Em seu artigo exclusivo, o Britannia Daily relatou que Miley não deixou de proclamar o nome de Jesus, mesmo enquanto os oficiais os continham, né? Problema de tradução aí. As imagens indignaram muitas pessoas. Um usuário do TikTok comentou: "Sou muçulmano e acho isso muito errado. Ele deveria poder pregar e adorar sua religião livremente." Eu não sei por que tem que falar que ele é muçulmano, né? Não sei qual o motivo disso, mas é estranho. Mas enfim, Miley foi interrogado por horas antes de ser liberado. Ele voltou para casa por volta da 1 da manhã e resumiu tudo o que aconteceu após sua prisão pública em uma mensagem em vídeo. Aspas para ele: "Fui absolutamente brutalizado e vitimizado pela polícia britânica", disse ele. "Eu estava com uma dor excruciante. Fui algemado e preso na rua na frente da minha esposa e dos meus filhos. Minha esposa estava tremendo, foi uma experiência terrível e meus filhos estavam chorando." Miley, em liberdade sob fiança, que ela teve que pagar para sair da prisão,
está buscando aconselhamento jurídico e usa sua experiência para incentivar outros crentes. Lembre-se, nenhuma arma formada contra mim ou contra você prosperará em nome do nome poderoso de Jesus, disse Miley em seu vídeo. Deus abençoe todos vocês. Essa história, essa reportagem, né, é da Bella Agnello. Então eu queria mostrar essa para a gente ver esse contraste. Duas nações com histórias e condições sociais, políticas e econômicas completamente diferentes. Mas a forma de atuar e o objetivo central o mesmo: controle da população. Controle. Independente da condição social, política e econômica do local, o objetivo é controlar. De preferência, corações e mentes. Muito mais do que o físico, mas controlar coração e mente. Pessoas dóceis, que aceitem e que acatem tudo aquilo que esses governos despóticos decidem. É isso que a gente está vendo acontecer. Assisti um vídeo no YouTube de um pregador de rua em um lugar de língua espanhola, creio que na América Latina. No vídeo não deixa claro onde se passa a situação. Ele estava pregando para um pequeno grupo de transeuntes, as pessoas que estavam passeando ali na rua. Não havia obstrução de tráfego, nem som alto, tumulto, apenas um pequeno grupo que o ouvia. Um senhor de cabelos brancos já passa de carro pelo local, para o seu carro e vai grosseiramente interpelar o pastor por estar pregando para aquele grupo, tentando impedi-lo de falar. Não dá para ouvir o que ele fala, mas quando o pastor ia falar algo, ele impedia tocando uma corneta, daquelas que se leva em estádios de futebol, ou acionando a buzina do seu carro. Depois dizem que os cristãos é que são intolerantes e radicais. Cada dia que passa, vemos que aqueles dias anunciados em tantas passagens bíblicas, mas em especial por Jesus Cristo em seu sermão profético, que diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aqui eu estou citando Mateus 24, dos versos 6 a 13. A questão não é se isto acontecer, mas sim quando isto acontecer. Os sinais que vemos nos mostram que este dia se aproxima rapidamente. O questionamento que faço a mim mesmo é: estou preparado para esses dias? Precisamos da orientação e sabedoria divina para atravessarmos esses dias. Oremos por nós e pelos nossos queridos, mas não nos esqueçamos de nossos irmãos espalhados pelo mundo, como os cubanos e britânicos apresentados nesse vídeo, que já estão sofrendo esta perseguição. Isto não é política, isto é uma guerra espiritual. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.